A quinta-feira do dia 24 de agosto de 2017 era para ser só mais um dia comum de trabalho na vida de Gabriela Silva de Jesus. Mas o ciúme e o ódio tiraram a vida de uma jovem de apenas 24 anos e cheia de sonhos. Quando seguia para o ponto de ônibus próximo à sua casa, Gabriela foi abordada pelo ex-noivo e um amigo. A jovem até tentou pedir por socorro, mas foi colocada dentro do veículo, onde foi morta por esganadura. Não contente, os dois homens ainda jogam o corpo de Gabriela para fora do carro e passam por cima do corpo da menina para simular um acidente. Os condenados estão presos desde o dia seguinte ao assassinato. Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje nós vamos falar do caso Gabriela Silva de Jesus, uma garota de 24 anos que no dia 24 de agosto de 2017 foi assassinada pelo seu ex-noivo e pelo amigo dele. E na minha presença, as nossas Alessandras do canal, as duas experts, doutora Alessandra Girardi, ela começou sua carreira em 1997 na área de processo penal, começando como investigadora e depois indo para processos criminais. E a doutora Alessandra Moraes, que está na área há 17 anos como perita criminal. Sejam muito bem-vindas. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é a primeira vez que eu estou dividindo o cenário aqui, o palco da Operação Policial com vocês, e nós vamos fechar o caso Gabriela Silva de Jesus. E por isso, doutora, comece explicando para a gente o que é o caso que envolve essa jovem de 24 anos que foi morta pelo ex-noivo e pelo amigo dele em 2017, lá no Espírito Santo. Olá, Léo. Inicialmente eu quero também deixar registrado aqui toda a minha satisfação em mais uma vez participar da série Investigação Criminal e uma grande honra estar aqui na sua presença, né, estreando, né, esse quadro e agora fechando com chave de ouro esse trio aí ao lado da Alessandra Perita também. É uma grande honra, um grande prazer. Léo, esse caso, quando eu me deparei, aparentemente, quando a gente tem acesso aos autos, a gente pensa é mais um caso de feminicídio praticado em contexto de violência doméstica. Mas, na verdade, não. O que me chamou a atenção logo de início foi justamente o fato de não ser mais um caso como tantos que nós temos aí no Brasil, inclusive no Espírito Santo. Por quê? Geralmente, esse tipo de crime, feminicídio praticado em contexto de relação doméstica, ele é praticado geralmente por uma única pessoa, por um único indivíduo. É um crime passional, então geralmente é um crime de um único autor. E esse caso especificamente, ele foi praticado por dois indivíduos, então há um concurso de agentes nesse processo. Então isso já me chamou a atenção. Então, poderia aqui iniciar a minha fala dizendo que é mais um caso, é um clichê, mais um caso de violência doméstica, mas não é. Porque esse nós temos concurso de pessoas. E nós temos aqui a Gabriela Silva, essa mulher jovem mulher de apenas 24 anos, uma mulher honesta, uma mulher de família, uma sonhadora, uma moça estudiosa, né? Nós temos notícias aí nesse processo que ela já tinha se formado, né, como bacharel em Direito, já tinha passado no exame de ordem, trabalhava como operadora de telemarketing para custear esses estudos, era uma concurseira e o seu sonho era ser juíza. E se não bastasse isso, Gabriela, nascida e criada no berço evangélico, né, vinda de uma família de cristãos, e cresceu na igreja, tinha todo o cuidado da sua mãe, do seu pai biológico, também do seu padrasto, a família sempre muito preocupada, sempre muito bem cuidada, essa moça. Tocava violão, tocava violino, fazia parte do coral da igreja, então é realmente uma perda muito grande, não só para a família, mas para a sociedade como um todo, com certeza. Como ela era muito esforçada, acredito que com certeza seria uma excelente magistrada, uma excelente juíza. Então nós temos aí o perfil da Gabriela. Então o que ocorre? No dia 24 de agosto de 2017, a polícia recebe uma notícia de um atropelamento.
Abriram um chamado de atropelamento, né? Isso, abriram um chamado de atropelamento, a polícia vai até o local e verifica que, aparentemente, suspeitaram que poderia não ser só um atropelamento, né? Havia notícias de que um veículo tinha se evadido, um Fiat Idea preto, as pessoas não conseguiram anotar a placa, então, inicialmente, a placa não foi anotada. A família já tinha notado a falta de Gabriela, porque ela saía para trabalhar por volta do meio-dia e trabalhava na parte da tarde. Eu tinha uma jornada de 6 horas por dia como operadora de telemarketing e deu horário de retornar para a residência, para a casa dela, ela não voltou. Então, a família já começou a ficar preocupada. O namorado, ela já tinha um outro relacionamento, o namorado de aproximadamente um mês, também muito preocupado, ligou para a irmã dela, a Gabriela não está me respondendo e tudo mais. Então, a família já ligou o alerta. Só que o cunhado da Gabriela era um policial civil, então, de imediato, o pai da Gabriela já entra em contato com esse policial, que fazia parte ali do seio da família, e ele ajuda, ele entra em contato com os colegas e ele descobre, né? Ele narra que ele descobre que realmente localizaram a Gabriela ali nesse suposto atropelamento. Só que a polícia ali, muito esperta, já notou que a Gabriela, ela tinha alguns hematomas no corpo, né? Eles suspeitaram que não era um atropelamento. Suspeitaram de imediato ali desse homicídio em razão de verificar alguns hematomas, fraturas, lesões ali que já demonstravam que não são característicos de um atropelamento convencional. Que não convencional. eram características do atropelamento. Né? A nossa perita aqui depois pode falar mais sobre isso, porque foi feito ali o laudo perineicroscópico, teve uma perícia ali, que é esse exame externo, né? Então, aparentemente, visivelmente, já suspeitava ali que não era um atropelamento. No local ali do fato, Léo, no próprio local do fato, o Rodolfo, que é cunhado da vítima, da Gabriela, ele já narrou para os policiais, olha, ela está com problema com o ex dela. Aí ele narrou, olha, ela tinha um relacionamento, ela ficou 6 anos com o Rogério, essa pessoa chama Rogério, era um relacionamento conturbado, ele estava perseguindo ela. Inclusive, ele esteve na igreja uma semana antes, no domingo anterior ao crime praticado, ele vai na igreja atrás dela. Sim. Então, o que ocorre? Coincidiu, né, a família já suspeitou que o Rogério, aliás, para a família, eles tinham certeza ali que ele tinha ligação com esse crime. Então, com base nas informações fornecidas pelo Rodolfo, a polícia vai até a casa de Rogério. Chegando até a casa de Rogério, eles chamam, ele não atende. Eles gritam, eles batem na porta e fazem aquele barulho e ele não atende. Então, a polícia, ela identifica o proprietário do imóvel, porque esse imóvel que o Rogério residia é um imóvel alugado. Isso. Identifica o proprietário, que é o senhor Celso, e o senhor Celso fala, olha, eu tenho uma chave reserva, e entrega essa chave para a polícia. A polícia abre a porta, quando ingressa no imóvel, o Rogério aparentemente está dormindo, né? A gente não tem como confirmar se ele estava dormindo ou não, ou se ele simulou que estava dormindo, mas acho muito difícil, né? Dormir com aquele escândalo, polícia batendo na porta, gritando. Não, e tanto em um caso, dormindo ou não, a gente percebe a frieza da pessoa, né? Justamente. Então, e mesmo que ele estivesse dormindo, ele foi para casa dormir, depois de cometer esse crime bárbaro. Mas, enfim, ali no primeiro momento, quando a polícia ali, numa conversa informal, né, com aquele interrogatório informal no local, na residência de Rogério, ele nega a autoria. Né? Demonstra uma aparente surpresa e nega. Só que quando o policial, isso o policial narra no seu depoimento, está nos autos, quando o policial fala, mas tem filmagem de você entrando com ela no carro. Aí acho que ele pensa, a casa caiu, Léo. Porque nesse momento ele passa a confessar. Ele passa a confessar. E ele confessa, entrega ao amigo dele, o Alexandre, que o ajudou.
Ele entrega o local que dispensou as vestes usadas no crime. Inclusive, as roupas foram encontradas numa lixeira na BR-101 e havia material orgânico, acho que vestígios biológicos de Gabriela, que acredito que a Alessandra também pode falar mais sobre essas questões técnicas, periciais. E ele também aponta a casa do Alexandre. A polícia, em seguida, efetua essa prisão em flagrante do Rogério e vai também até a casa do Alexandre. E na residência do Alexandre é feito também aquele mesmo interrogatório informal pela polícia ali. E o Alexandre, ao contrário de Rogério, que acaba confessando, o Alexandre nega. Ele alega que ele foi ameaçado, que ele foi sequestrado por Rogério, que ele foi coagido a ajudá-lo. O que eu também acredito que é muito difícil, uma história da carochinha, digamos assim, que ele contou. Até porque ele e o Alexandre eram amigos, trabalharam 5 anos juntos na mesma empresa. Já se conheciam há tempos, né? Já se conheciam há tempos. Então, o Rogério ameaçar o Alexandre... Essa informação não se sustenta. Não se sustenta, né? Então, o que acontece? Pelo que nós conseguimos verificar nesse processo, ele, de uma forma premeditada, né? Ele já vinha perseguindo a Gabriela e de uma forma premeditada e mediante emboscada, ele fica a um quarteirão do condomínio que ela residia e aborda a Gabriela em um quarteirão, ele junto com o Alexandre, e a forçam a ingressar no veículo. É um sequestro, né? É um sequestro. É um sequestro. E além de sequestro, nós temos tortura também. Por quê? Além de sequestro, desse cárcere privado, ela ficou por mais de 8 horas em poder dessas pessoas. Há notícias aqui que ela foi não só psicologicamente, porque aparentemente ele queria ter acesso ao celular dela. Né? Ele soube que ela estava com esse novo namorado e a partir dessa informação ele queria ter acesso às conversas, ele queria olhar o celular dela. Então ele realmente achava que a Gabriela era propriedade dele. Ele não aceitava de forma alguma o fim desse relacionamento. Eles já estavam separados há 6 meses, mas ele não aceitava. E a Gabriela, o que é importante também destacar, a Gabriela... ela era, primeiro, a família NAC, ela não tinha experiência de vida, era uma moça que era criada dentro de casa, esse era o primeiro namorado. E a Gabriela, com o tempo, ela foi abrindo os olhos, ela começou a descobrir traições do Rogério, começou a descobrir que ele tinha várias outras mulheres. Há, inclusive, narrativas dos familiares, no sentido de que o pai, inclusive, viu uma mulher saindo do carro de Rogério. Inclusive, o pai da Gabriela, o senhor Francisco, fala que sofreu ameaça do Rogério, que ele tentou ingressar no condomínio do pai dela, deu nome falso. Então, não era só a Gabriela que estava sofrendo ali um temor, a família toda já estava atemorizada, né, pela conduta que o Rogério ele vinha praticando. Então, ela terminou o relacionamento porque, além de saber que ele a atraía, ela descobriu também que ele mantinha um outro relacionamento com outra mulher há aproximadamente 1 ano e meio. Escondia que tinha filho com outra mulher e por aí vai. Desculpa te interromper, ela estava no direito de cessar esse relacionamento, justamente, né? Então, olha, ela gostava dele, ela ficou 6 anos com ele. Era um relacionamento conturbado, mas ela gostava, ela deu várias chances para ele. E ele se fazia muito de vítima. Olha, eu vou morrer, olha, eu não tô comendo. Teve uma vez que ele foi parar no hospital, se a Gabriela não voltar para mim, eu vou me matar. E ele fazia esse drama todo e perseguia ela, e ela acabava voltando. Então, eram idas e vindas, ela descobria a traição e perdoava. Só que chegou uma hora que isso se tornou insustentável. Ela, quando o pai da Gabriela falou, eu vi ele com outra mulher, aquilo ali foi o basta para ela. Porque enquanto ela perdoava, ninguém sabia, era uma coisa. Quando a família descobriu que ela estava sendo traída, ela decidiu dar um basta na relação. Foi quando o Rogério passou a persegui-la.
depois de 5 meses, ela conheceu o atual, o namorado na época, que não durou nem um mês o relacionamento quando ocorreram esses fatos. Mas o fato é que, no veículo ali, ele aparentemente, tudo indica, né, de acordo com o que a gente analisa no processo, é que ele queria, ele ameaçava, ele a torturou ali para obter acesso ao aparelho celular dela, que até hoje não foi encontrado. Na cabeça dele era como se fosse um castigo para ela entregar esse celular, para ele ter acesso a informações com o novo namorado. Justamente. Então, depois de 8 horas em poder desses autores, eles a sufocaram, né? A Alessandra vai discorrer, acredito, sobre isso. A causa da morte é a asfixia mecânica, ou seja, ela já estava morta, jogaram o corpo dela e os pertences, passaram por cima, deram ré, passaram por cima novamente. Realmente é um caso, assim, terrível, terrível. E você sabe que a família, né, é claro que não é muito técnico que eu vou falar aqui, Léo, mas a família fala que foi Deus que colocou as mãos ali, né, para descobrir a autoria desse crime, porque na fuga o pneu furou. O pneu furou. Então, o padrasto era pastor, né? O pai também dela evangélico, todos frequentavam a igreja evangélica. Eles acreditam que foi Deus ali que colocou as mãos, porque o pneu furou. E, em razão disso, eles não conseguiram concluir, né, a empreitada delitiva. Eles tiveram que abandonar o Fiat Idea preto. Então, não puderam fugir. Então, é realmente um caso muito triste, muito triste. A prisão deles foi feita, aí a gente vê essa imagem foi captada quando da prisão em flagrante. Exatamente. Então, apesar de eles não terem sido surpreendidos no momento exato do crime praticado, eles foram surpreendidos logo após, né? E o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele traz essas hipóteses de prisão em flagrante cometidas logo após, né, o cometimento do crime, que é o caso aqui. Então, é uma prisão em flagrante, o flagrante foi lavrado, ele estava formalmente em ordem e, em razão disso, né, eles foram submetidos à audiência de custódia e a magistrada que analisou essa custódia cautelar muito bem coerente, de forma fundamentada, decretou a prisão preventiva para que, né, eles aguardassem essa instrução processual penal, presos como estão até hoje. Se o carro não tivesse furado o pneu, mais trabalho para a polícia para encontrar os autores do crime, para chegar até essas informações, a prisão em flagrante não teriam conseguido efetuar, porque eles teriam fugido, então naquele momento nada se resolveria. Teria que pegar todas as informações, reunir mais tempo de trabalho para todos, tanto para a polícia... Esse pneu furado, Léo, foi essencial. Essencial. Tá? Porque e se esse pneu não tivesse furado? Exatamente. Não teria encontrado o veículo tinha vestígios, o veículo tinha fezes, o veículo tinha urina, tinha sinais que houve luta corporal. O veículo, ele é prova cabal e contundente da participação desses autores na morte de Gabriela. Então, por isso que a família fala que foi Deus que colocou as mãos, porque realmente o pneu ter furado foi essencial para desvendar esse crime. Inclusive, dentro do veículo tem várias informações e provas que sustentam que eles realmente foram os autores e não por acaso foram condenados, né? Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Eu vou pedir, só para a gente contextualizar onde aconteceu tudo isso, eu vou pedir para a produção colocar a arte 1, que mostra o mapa de onde aconteceu o assassinato da Gabriela. Aqui a gente tem o mapa do Brasil. A gente chegaria no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, né? E olha só, aí a gente tem o local onde o corpo foi encontrado, que é na Avenida Norte e Sul, bairro Colina de Laranjeiras, que é muito próximo da casa de Gabriela. Né? A gente está falando em poucos quilômetros. E, inclusive, muito próximo de onde o carro foi encontrado, porque foi isso que você falou, doutora.
eles cometem o crime e na fuga eles conseguem andar um pouco, mesmo com o pneu furado. E depois eles veem que não tem mais o que fazer, deixam o carro de lado e fogem a pé, cada um vai para sua residência, enfim. Aí o Rogério até encontrado dormindo, nesses fatos que a gente já comentou. Mas a gente percebe como tudo acontece muito próximo da casa da Gabriela, ou seja, a emboscada acontece ali e o crime acontece ali também. E aí a gente vai entrar em vários laudos periciais, várias provas, o conjunto probatório, para você comentar isso, doutora. Conta pra gente, né, como que a polícia foi tão eficiente a ponto de fazer tudo numa linha do tempo para chegar até esses dois mandantes? Na verdade, quando começa uma investigação policial, as informações elas vão chegando de forma desencontrada. Então a gente começa a juntar as informações do local, com as informações das testemunhas, com as informações que vieram do IML, que foram extremamente importantes, né? As informações que a própria Gabriela nos mostrou. As informações do corpo, as informações de luta, as fezes encontradas no carro, tudo isso foi juntando um grande quebra-cabeças e aí a investigação conseguiu chegar nessa linha do tempo de uma forma, montar um conjunto probatório de uma forma extremamente eficaz, extremamente incontestável. Inclusive, existem no depoimento, nas testemunhas, provas de que essa relação sempre foi problema. O início dessa relação começa por insistência de Rogério. O padrão de funcionamento dele, a forma como ele agia, era de ter mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ele mantinha mais de uma namorada. Quando ela descobria, ela terminava. E ele usava de inúmeros mecanismos de manipulação. Então, antes da gente pensar em julgar a vítima, tipo, por que é que ela voltava então? A gente tem que entender que o jogo psicológico de um psicopata e de um narcisista é muito pesado. Ele conseguia envolvê-la, eles têm uma capacidade muito boa, eles são bons de lábia. Eles são muito bons para envolver a vítima, dar aquilo que elas querem, depois desvalorizar. Então, esse jogo de valorização e desvalorização confunde a pessoa. Para você ter uma ideia, em uma das vezes que ela terminou com ele, justificadamente, ele forja uma tentativa de suicídio. Ele joga com a culpa dele e faz ela voltar. Em outro momento, ele dopa ela. Ela é drogada contra a vontade, e pelos autos ali, pelas testemunhas, eu acredito que tenha sido Boa Noite Cinderela, pelos sintomas que ela apresenta e por não se lembrar de nada do outro dia, força uma reaproximação. Da última vez que eles terminam, ele monta um noivado surpresa para ela, para que ela se sinta coagida e não possa dizer não. Tanto é que o pai dela diz que ela aceita para que ele não passe vergonha. Percebe que a todo momento ele fica jogando a responsabilidade nas costas dela. E ela era uma menina amável, era uma menina extremamente resiliente, disposta a ouvir, disposta a ajudar e a enfrentar dificuldades pelo outro. E ele se aproveitou disso. Tanto é que quando ela sai desse ciclo tóxico, ele tenta de todos os artifícios, não consegue, porque aí ela é firme, ela não aguenta mais essa toxicidade, esse ciclo de violência que a gente até vai falar depois, e sai. E aí ele muda. Aí ele começa a ameaçar, ele começa a perseguir, ele muda de município, ele vai atrás dela na igreja, ela muda de igreja, ele muda atrás, ele tenta invadir o condomínio do pai dela. A família toda estava com medo. Tanto é que, em determinado momento, ela passa a não sair mais sozinha. O único jeito que ele teve de chegar nela, de arquitetar essa vingança, que na verdade isso foi um crime de vingança, foi mediante a emboscada. Foi mediante premeditação e mediante a emboscada. Exatamente, porque ele tinha todas as informações, Todas que horas as a Gabriela ia informações. trabalhar, que horas que ela voltava do trabalho, tanto que a emboscada acontece às 11 horas da manhã e ela estava num dia normal, era uma quinta-feira, ela estava indo trabalhar. Sim, e ele sai de férias para arquitetar a vingança. Ele sai de férias em agosto no trabalho, monta essa vingança e aí ele parte para o sequestro. Essas informações todas de depoimentos dos familiares ajudam a polícia a fazer o criminal profiling. A gente sempre começa pela vítima, faz o perfilamento da vítima e do criminoso, dos possíveis suspeitos. Então a gente vê que tem todas as características de um narcisista, de um psicopata, de uma relação tóxica.
E aí é muito comum as pessoas perguntarem, né? Tá, mas como é que ela não viu isso? O que as pessoas têm que entender é que quando a gente faz isso, quando a gente monta esse quebra-cabeças, a gente está de fora da situação com todas as peças na mão. A gente tem todas as armas para investigar, para avaliar. A gente tem o pessoal da psicologia, a gente tem os peritos, os delegados, os investigadores, os familiares, tudo a gente tem. As mensagens de celular, né? Quando a pessoa está vivendo isso, ela não percebe. O jogo psicológico que esse tipo de pessoa faz com a vítima é muito pesado. Tá? Uma pessoa normal não faria isso. Uma pessoa de caráter, uma pessoa como ela jamais faria isso. Tanto é que, a todo momento, ela e a família ajudam o Rogério, inclusive financeiramente. Né? Dão apoio psicológico, dão apoio financeiro, tentam levar ele para a igreja e ele só começa a frequentar no momento da perseguição. Então, a gente percebe que tem um problema muito grande aí nessa relação. Isso é vestígio para a gente, apesar de não ser uma prova técnica que a gente consiga pegar e levar para um laboratório, isso é importante. Isso também faz parte do conjunto probatório, não é, doutora? Sim. As testemunhas também fazem parte do conjunto probatório. Em relação às provas técnicas periciais levantadas, as lesões da Gabriela são absolutamente incompatíveis com o atropelamento. Ela tem marcas nítidas de tortura. Ela foi muito espancada. Ela foi obrigada a tomar veneno e ele sabia manipular isso. Tanto é que ele usa o chumbinho, né, o popular é conhecido na química como aldicarbe, que é um carbamato de classe 1, ou seja, ele é muito tóxico, ele mata com doses muito pequenininhas. O que ele fez? Ao invés de dar o veneno para matá-la naquele momento, ele deu uma dose muito pequena para que ela sentisse os sintomas do envenenamento, que são terríveis. Envolve vômito, náusea, mal-estar geral, dores abdominais fortíssimas. A ideia dele era torturar. A ideia não era matar por envenenamento. Até porque o chumbinho mata muito rápido, numa dose um pouco mais elevada. Né? Realmente, o que nos parece é que ele queria a todo momento a senha do celular e em algum momento ele consegue. Porque ela é sequestrada por volta de 11 horas da manhã, entre 11 horas e meio-dia, e a última visualização do celular dela é às 14h26. E ela já estava em poder dos dois sequestradores. Né? Então, eu acredito que quando ele vê as mensagens de carinho entre ela e o atual namorado, que era uma relação harmônica, era uma relação recíproca, era uma relação de verdade, sim, não o que ela tinha com ele, né? Era o que ela queria, era o que ela merecia, aí a fúria vem de uma forma ainda pior. Né? E aí eles passam a torturá-la muito, com uma força muito maior, as torturas aumentam e ela luta. Ela luta contra dois homens, essa garota luta contra dois homens. Tanto é que em determinado momento ela consegue fugir, mas ela é recapturada para ser morta depois. Né? No laudo do IML, a causa mortis é asfixia mecânica por constrição do pescoço na modalidade esganadura, ou seja, ele mata ela com as próprias mãos. Percebe o tamanho da ira? Ele sufoca ela até a morte, com impossibilidade de defesa. Né? Pelas lesões encontradas no Rogério, né, logo no exame cautelar, quando ele é preso, ele tem 3 arranhões no peito, né, que parecem marcas de unha, e um roxo no antebraço. Então, eu imagino que ela tenha lutado, mas ela foi contida. Né? As marcas no veículo, dentro do veículo, os vestígios de luta são muito intensos, apesar de envenenada, apesar de espancada brutalmente. Né? A maioria das lesões tem muitas equimoses, muitos roxos, muitos hematomas, muitos edemas, estão no rosto, no crânio, no pescoço. A gente vê aí a intenção do criminoso de desfigurar, de aniquilar, de desconfigurar o que um dia foi Gabriela. A gente tem uma foto aqui, que é a foto 6, vou pedir para a produção colocar para mim, que mostra perfeitamente isso. Olha só. Aqui é uma foto da perícia, né? Foi retirada do processo. E olha só como o vidro tem marcas de pé. A porta tem marcas também. Então, provavelmente, quando ela estava sofrendo esse processo de esganadura, ela se debateu, ela tentou lutar. Houve uma luta corporal dentro do carro e por isso que ficaram as marcas de pegadas nas portas, no vidro.
A gente tem vários objetos da própria Gabriela dentro do carro. Isso mostra nitidamente pra gente que ela realmente tentou lutar para sair desse assassino, Sim. né? E o Rogério, que dirigia o veículo lá nos autos, que quem dirigiu o veículo era o Rogério. Então, muito provavelmente, essa luta corporal deve ter sido com o Alexandre. Evidentemente, acredito que isso a perícia não mostra, ou a Alessandra pode falar melhor se nessa perícia do veículo dá para saber com quem que ela teve essa luta corporal, se foi com o Rogério ou com o Alexandre. Por ser ex-noiva, a gente está falando muito do Rogério aqui, Sim. mas o Alexandre a todo momento foi conivente com a situação, em nenhum momento ele chega a ser coagido. Essa defesa não se sustenta, tudo que está no processo, os autos, os depoimentos, essa defesa não se sustenta de que ele foi coagido, de que ele foi sequestrado, É um de discurso que ele fantasioso. foi ameaçado. Exatamente. Não faz Isso nenhum existe. sentido. Né? Nem do ponto de vista da história, da narrativa mesmo, a história não se sustenta. Na própria narrativa, né, quando a polícia deixa ele falar, ele se contradiz a todo momento. E tecnicamente isso também não faz sentido. Né? Justamente pela falta de lesões de ataque em Rogério e no Alexandre. O Alexandre não tinha nenhuma lesão no exame cautelar. Cometidos por ela, tentando se defender, eu acredito que ela tenha sido contida por um deles e agredida pelo outro. Realmente, quem tinha mais motivação, quem estava com mais raiva, né, era o Rogério. Sim. Ele não se conformava. Ele não se conformava em perder o brinquedo dele, o objeto. Né? Se não é minha, vou destruí-la. É como um objeto que não me serve mais, já que eu não posso usar. Se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém, então eu vou aniquilar. A ideia dele é essa. Vamos falar um pouquinho da relação deles dois, utilizando o ciclo de violência, que é a nossa foto 3. Né? Aí aqui a gente consegue exemplificar um pouquinho melhor como que rodava essa engrenagem em relação ao Rogério junto com a Gabriela. Você pode explicar para a gente, doutora, por favor? Olha, essa engrenagem do ciclo da violência, ela é comum em todas as relações abusivas, não só com narcisistas, não só com psicopatas. Tá? É um padrão que se repete e a cada vez que ele se repete, a violência se torna mais grave. Então, é assim, ocorre a violência, né, que pode ser física, pode ser psicológica, moral, sexual, de qualquer tipo que você imaginar. Aí ocorre um arrefecimento. O agressor pede desculpas, ele diz que se arrepende, compra presentes, vai atrás da vítima, volta a ser aquele príncipe encantado. Promete que nada vai acontecer, nunca mais vai fazer isso, que ele vai se tratar. E aí eles se reconciliam. Né? Ele utiliza de todo mecanismo de manipulação para forçar uma reconciliação. Entre Gabriela e Rogério, isso aconteceu por diversas vezes. Então, esse relacionamento entra numa lua de mel. É o homem perfeito que satisfaz todas as necessidades, ela é a princesa da vida dele, o sexo é maravilhoso, acontecem viagens, noivados, casamentos, às vezes coloca até um filho na história. Até que a vida volta a virar uma rotina, porque ninguém vive em lua de mel o tempo inteiro. Depois dessa rotina, começa a ter o aumento da tensão. Então, a gente começa a observar no agressor diversos comportamentos problemáticos. Palavras mais rudes, tratamento de silêncio, tudo aquilo que vai agredindo a vítima de uma forma velada, aumentando a tensão até que se irrompe da violência de novo. Tá? E nesse aumento de tensão e durante a violência e a agressão contra a vítima, é muito comum a inversão da culpa. Ele diz que tudo o que ele está fazendo, quem causou foi a vítima. Eu te bati porque você usou a saia curta. Eu te xinguei porque você é burra. Eu te xinguei porque você não consegue fazer determinada coisa, você provocou. E esse jogo psicológico de valorização e descarte é tão grande, é tão perverso, que a vítima acredita. Muitas vezes a gente vai dar assistência para vítimas de violência doméstica e ela está justificando o agressor. Você pergunta, senhora, o que aconteceu? Eu pus uma roupa curta, ele bebeu e perdeu a paciência. Isso é um absurdo. Né? Ouvindo isso, não cabe nenhum tipo de justificativa. E a vítima se convence.
E aí, de novo, desculpas, reconciliação, rotina, tensão, agressão, até que isso se irrompe na violência física e no feminicídio. Tá? Entre a Gabriela e o Rogério, a gente via vários sinais disso, né? Ele exigia constante atenção, ele impedia ela de estudar. E quando ela não saía para o shopping com ele, porque ela precisava estudar, ela estava focada nos objetivos, ele fazia aquele drama. Falava que ia se matar, que ele não merecia amor, porque ele era sozinho, porque ele não tinha mãe, e ela justificava isso. Ela achava que esse comportamento problema é porque ele não tinha mãe. Percebe a compaixão dela? Percebe a vontade dela em ajudar? Ela acreditava que realmente ele estava triste, quando na verdade ele estava frustrado por não poder ter o brinquedo na hora que ele queria. Né? E até que, né, essa violência chegou, mesmo após o término, chegou com esse índice de crueldade. Doutora, há traços de psicopatia nesse caso? Porque você chega a citar que ele é narcisista, mas há narcisistas que são psicopatas, mas não todos. Não. Certo? Não. Mas os psicopatas têm traços narcísicos. Né? Então, dentro dessa relação, primeiro a gente vê que ele é muito bom de lábia. Né? Logo no início da relação, ele convence até mesmo a família toda dela de que ele é uma boa pessoa, de que ele tem boas intenções, a família ajuda, aconselha, inclusive financeiramente. A família o acolhe. Né? Ele conta a história dele de sofrimento, que ele não tinha mãe, que ele é sozinho, ele joga com a bondade, ele joga com a piedade das pessoas. Né? Também o que ele mostra é a falta de apoio dele para a vítima. Né? A todo momento, ele desestimula ela a fazer coisas que são boas para ela. Né? Então, ele, por exemplo, ele não gosta que ela estude. Se ela está estudando porque ela quer ser uma juíza, ela quer passar na OAB, ele desestimulava. Ficava arranjando festa, ficava arranjando shopping. Isso é muito comum. Inclusive, quando a vítima dessa relação abusiva, ela começa a ver que ela está psicologicamente mal e nem sempre ela percebe que é por conta dessa relação, ela vai buscar ajuda psicoterápica. Ela vai buscar ajuda com familiares, com amigos. E o que o agressor faz? Esse psicólogo está te deixando maluca. Ele desencoraja a vítima a se autoconhecer, a perceber aquilo que está acontecendo. Já está fragilizada, já é vulnerável. Já é vulnerável. Ele vai afastar essa vítima de todas as pessoas que podem fortalecê-la. E ele fez isso. Ele afastou ela da igreja. O pai dela relata que ela muda de comportamento com a família. Né? Então, isso faz parte do isolamento, faz parte ali do jogo do psicopata, do relacionamento abusivo. Inclusive, os pais, a família, já pressentia algo ruim no Rogério. Então, inicialmente, eles nem aceitavam esse namoro, mas a Gabriela insistia, e aí, também já uma mulher adulta, eles acabaram, de uma certa forma, concordando com o namoro. E, inclusive, o pai narra que um dos argumentos utilizados pelo Rogério para que a família o aceitasse era o fato de ele ser estudante de direito. Rogério estudava direito. Então, ela já tinha concluído o bacharelado de direito, já era advogada, e ele falava, não, estou estudando direito, eu vou terminar, nós vamos nos casar e nós vamos trabalhar juntos na área jurídica, na área do direito, e ele seduzia a família também com esses argumentos. Mais uma vez, esse traço manipulador e possessivo, né? Porque realmente o seu Francisco, o pai da Gabriela, narra que por algumas atitudes dele, a família tinha um receio desse relacionamento entre os dois. Sim, ela achava que ele era um crianção, né? Então, possivelmente ela acreditava que essa impulsividade e fraco controle de comportamento era por imaturidade e não um traço de psicopata. Os psicopatas, eles têm problemas na regulação de impulso e ele denotava isso. Ele era impulsivo, ele era ciumento e ela achava que ele era um crianção. Tanto é que o pai relata que um mês antes do crime, ela disse, não, ele não é capaz de fazer nada comigo, ele só é um crianção, ele gosta de mim. Ela acreditava que ele gostava dela, ela foi induzida a isso. Ela foi manipulada para isso. Fazia muita chantagem emocional também. Tudo isso são traços
complicados, são traços narcísicos, essa inversão de culpa, né? Na verdade, ele usava a Gabriela como suprimento para ele, não era uma relação, né? Era um suprimento, era um objeto, era o suprimento de atenção, era suprimento de prazer, era suprimento de poder, porque o psicopata busca isso, poder, diversão, ou muitas vezes dinheiro, né? Muitas vezes saciar a vontade de subjugar o outro, que foi o que ele fez nessa vingança. Daqui a pouco a gente vai entrar detalhadamente no eficiente trabalho pericial que mostra todos os detalhes Sim. de como chegar até o Rogério, de como entender qual foi a dinâmica dos fatos. Mas agora, para mostrar para as pessoas como de fato o Rogério junto com o Alexandre agiu, eu vou pedir para o pessoal soltar para mim o vídeo 1, que é da câmera de segurança, que aí a gente vê nitidamente a Gabriela saindo do trabalho no seu prédio. Ali a gente já vê o carro do Rogério, né? Um pouco antes da Gabriela sair do prédio, tá? Então eles já começam a se preparar para fazer a emboscada. Tem até um círculo vermelho Eles mostrando... conhecem o trajeto dela. Conhecem tudo, né? Isso. A Gabriela calmamente sai do prédio, está indo em direção ao ponto de ônibus para pegar o transporte e ir para o trabalho. Ela caminha e agora, presta atenção, olha como é rápido. Em questão de segundos, já pegam a Gabriela... Puxando e entrando no veículo. Como se fosse um sequestro mesmo, colocam no veículo, o veículo já vai sair. O veículo já vira e já dá fuga. Então, olha só, a gente pode contar aí que em questão de 30 segundos, menos que isso, ela já foi colocada dentro do carro e já foi levada para o local do crime, né? E dentro desse carro, só a Gabriela sabe tudo o que ela passou em relação à tortura psicológica, tortura física, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas a dinâmica do fato é impressionante, né? Com requinte total de crueldade, eles sequestram a garota, levam a garota e a matam. E, inclusive, a gente conversou com o advogado, o Fábio Marçal, que é o assistente de acusação da família, e ele explicou pra gente como que funciona a dinâmica, como que funcionou tudo isso, como que foi esse cárcere privado, esse sequestro da Gabriela. Eu vou pedir pro pessoal também já soltar o trecho 1, que é realmente o Fábio contando pra gente, o doutor Fábio, como que se deu a dinâmica do fato, por favor. O que acontece na manhã do dia 24 de agosto de 2017? Bom, Gabriela se prepara para ir para trabalhar, né? O planejamento do Rogério começou no dia anterior. Ele fica com o carro do amigo Alexandre, por isso que temos certeza que isso foi premeditado. Então ele pega o carro na quarta-feira, o crime acontece na quinta. Na quinta. O Alexandre vai para casa e o Rogério fica com o carro, provavelmente para monitorar se ela sai mais cedo, essas coisas assim, se ela monitorar a vida dela. Uhum. Aí, no dia de manhã, o Alexandre, em depoimento, diz que ele pega um ônibus por volta de 8 horas da manhã, na cidade de Vila Velha, para seguir para a Serra. É uma distância grande, com certeza ele demora aí mais de uma hora e meia para chegar. E eles se encontram, o Rogério e o Alexandre, e vão para a rua da casa da Gabriela para aguardar ela chegar em casa. Tem imagens, né, que ele manobra e tal. Provavelmente eles passaram até mais cedo lá. Mas eles manobram e ficam aguardando isso no final da rua. E a câmera chega a captar no momento em que um dos dois pega ela e joga no carro. Ela estava saindo de casa para ir ao trabalho. Para ir trabalhar. Sai andando e quando ela chega na altura do veículo, eles jogam ela dentro do carro. Tem a imagem, é um pouco distante, mas vê que alguém pega e joga ela com muita violência dentro do carro. E acredito que o Alexandre jogou ela dentro do carro. Tá? O Alexandre é um cara alto, todos os dois, né? Muito forte. É uma pessoa magra, uma menina muito, né, frágil. Joga ela dentro do carro e eles saem, já entram na direção do veículo, Alexandre, e sai dirigindo com o Rogério atrás e ela. E nesse momento ela começa todo o terror dela. E o intuito dele era conseguir uma confissão dela com quem ela estava se relacionando. Que possivelmente ela estava... A gente sabe que ela estava escondendo isso das pessoas para essa notícia não chegar até o Rogério, mas chegou mais ou menos nessa época. E aí eles pegam e começam a rodar com ela. Isso é por volta de
9 horas da manhã, 10 horas da manhã do dia 24. E aí, para frente, a gente só pode supor o que aconteceu. Nos depoimentos, eles falam que o Alexandre fala que ficou do lado de fora do carro, com o Rogério conversando dentro do carro com ela. O Rogério não estava conversando. O Rogério, com certeza, estava agredindo ela e despejando todo o seu ódio, todo o seu ciúme, né? Toda a reação do seu fracasso da sua vida, descontando isso tudo em cima da Gabriela e querendo que ela pudesse dar acesso a ele, as mensagens de celular que ela trocava, para quem ela estava falando, para saber e possivelmente também planejar alguma coisa contra a pessoa que estava se relacionando com ela. Qual é a distância do local que a Gabriela é sequestrada, vou chamar assim, até o local que eles param? A gente tem esse número? Não dá 3 quilômetros, assim, é praticamente no mesmo bairro. Ele não saiu do bairro, né? Por isso é que a gente, no laudo, aparece barro na roupa dela e tudo, mas a gente não sabe se ele saiu do bairro com ela. Acreditamos que não, para não chamar atenção, né? Ele ficou no bairro e naquela região toda, o carro tinha isso filme e tudo, e torturando ela dentro do carro. Nós acreditamos que o Alexandre estava dentro do carro auxiliando. Por quê? Não tinham tantas marcas nos dois, né? E pelos dois terem uma força física, na época da prisão, dá para perceber que além de alto, ele era um cara forte, o Alexandre. Então só o peso dele não precisava fazer nada, só a força dele contra ela ia ser muito fácil. E o Rogério também, ele tinha um corpo atlético e que se tornou muito fácil fazer ela vítima, né? A gente solicitou até com relação à perícia, mas não foi possível identificar se ela sofreu violência sexual, né? Não tinha, na verdade, não tinha provas com relação a isso. Não há indícios de não há violência indícios sexual. de violência sexual, mas sim do envenenamento. Então, provavelmente eles forçaram, a coisa toda foi forçar ela a se envenenar. Então, a dinâmica dos fatos se deu em cima disso. Nós acreditamos que essa crueldade dele foi planejada para atingir a família. Você fala assim, como advogado, como acompanhou, o que você imagina? Eu tenho absoluta certeza que o objetivo do Rogério era matar ela envenenado, simular um suicídio para poder punir a família. Para punir a família. E ele tenta envenenar a Gabriela como? Com um bolo, com um chamado chumbinho, né, que é um veneno para rato, popularmente conhecido como chumbinho. Que é o tal do carbamato, né? Isso, que foi encontrado no carro, nesse bolo. E aí, a perícia depois não está juntada aos autos ainda, né? Mas nós também fizemos um recurso, e se houver qualquer tipo de anulação desse júri por qualquer coisa, no próximo júri, possivelmente eles vão tomar uma pena maior, porque aí sim a gente vai poder usar esse laudo que comprova o envenenamento dela pelo chumbinho e tamanha crueldade. No laudo cadavérico, o que identificou? Tinha dilatação do estômago e tal, e com possível envenenamento. E aí, mais uma vez, a gente percebe a frieza e a cautela que os dois tiveram, justamente para conduzir tudo certinho para conseguir capturar a Gabriela. Inclusive, eles chegam 20 minutos de antecedência, estudam ali como vai ser, esperam ela descer. O Rogério sabe a hora que ela vai sair do prédio e aí sim fazem a captura. E, doutora Girardi, explica pra gente, em quais crimes, né, eles seriam colocados? Eles entrariam, né, seriam denunciados? Eles foram denunciados por 4 crimes, né? O promotor de justiça que ofereceu a denúncia, essa denúncia foi recebida
pelo magistrado, não tinha como ser diferente, né? Ambos foram denunciados nos mesmos crimes. Em razão de se tratar de concurso de pessoas, né, o Alexandre foi denunciado, inclusive, também no mesmo contexto de violência doméstica. Por quê? Porque quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. E aqui a gente nem vai falar de participação de menor importância, porque não é o caso para o Alexandre, tá? Aqui, Léo, ambos foram denunciados pelo homicídio com 4 qualificadoras. A primeira em razão do motivo torpe, já que ele não aceitava o término do relacionamento, né? Houve emprego de veneno, tá? Eles utilizaram uma substância, como chama mesmo, doutora? Aldicarb. Aldicarb, que é Carbamato. conhecida como chumbinho, tá, pessoal? Para quem está assistindo, o pessoal conhece como chumbinho, que é aquele raticida que é vendido informalmente nas pet shops aí pelo Brasil. Ele se utilizou desse veneno, então já incide essa qualificadora com emprego de veneno, que é o meio cruel. Houve também asfixia e tortura. Então, ele também tem essa qualificadora do meio cruel em razão do emprego de veneno, asfixia. Ele também foi praticado esse crime mediante emboscada. A gente verifica aqui nesse vídeo que a gente acabou de assistir que ela foi pega de emboscada, né? Então, há também aí essa emboscada e esse recurso que dificultou a defesa da vítima. Mulher indo trabalhar, indo para o ponto de ônibus, jamais imaginar que 2 homens, né, vão ali surpreendê-la dessa forma. Então, ali incide a qualificadora do inciso 4. E, por fim, em razão do contexto, em razão de se tratar de feminicídio, né? Quarta qualificadora seria do feminicídio qualificado, já que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar. Então, só no homicídio qualificado por 4 vezes, que é o contexto do feminicídio incluído, aqui já são de 12 a 30 anos. Só que o promotor foi além, Léo. Além da denúncia no homicídio qualificado por 4 vezes, eles também foram denunciados pelo crime de tortura, já que ela ficou mais de 8 horas no veículo e só Deus sabe o que aconteceu durante essas 8 horas. Por mais que nós tenhamos testemunhas e provas técnicas, né, de que houve luta corporal, de que tem sangue, de que tem fezes, o que a fez chegar ao ponto de defecar, de urinar, né? A gente não sabe, né? Qual foi a violência sofrida ali. Então, há também aqui tortura, já que ela foi submetida a um intenso sofrimento físico e, eu entendo também, mental, com emprego de violência e grave ameaça. Se não bastasse esse homicídio qualificado por 4 vezes e a tortura, nós temos aí também a caracterizada em razão, né, de eles terem sequestrado a vítima e mantido ela por 8 horas, né, privado a sua liberdade, seu direito de ir e vir, sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, que prevê aí uma pena de 1 a 3, de 2 a 5, se qualificado. E, por fim, vilipendiaram o cadáver, né? Já que após o cometimento do homicídio já consumado, ainda com o veículo passaram por cima. E há testemunhas, inclusive, que foram ouvidas tanto no inquérito policial como no plenário, no dia que foi realizado o tribunal do júri, de que eles passaram, deram ré e depois deram mais uma ré antes de fugir. Ou seja, passaram 3 vezes por cima do corpo de Gabriela, né? Muito triste. E todos esses crimes pelos quais eles restaram denunciados, eles foram denunciados, né, nos termos do artigo 29 do Código Penal, que é o já dito concurso de pessoas, e aqui repito, que é justamente o que causa, o que torna esse caso de violência doméstica, de feminicídio, diferenciado, como eu já disse, que é o fato de ele ter sido praticado por 2 pessoas.
E essa segunda pessoa não foi coagida. Justamente. E os crimes aqui, Léo, eles não poderiam ter sido perpetrados da forma ocorrida se não fosse a atuação direta, efetiva, em comunhão de vontade de ambos os denunciados. Então, aqui incide o artigo 29. E, por fim, né, a denúncia também traz aqui o artigo 30 do Código Penal, que são as circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E por que que o promotor inclui o artigo 30 do Código Penal? Porque a gente está falando aqui de um feminicídio que envolve o contexto de violência doméstica. Muito provavelmente, Gabriela nem conhecia o Alexandre. Mas quando as elementares do crime... essas elementares do crime, no caso concreto, elas se comunicam. Então, há uma exceção do artigo 30. Então, no caso, para o Alexandre, a qualificadora do feminicídio também se comunicou em razão desse concurso de pessoas. E, por fim, o artigo 69, né, a denúncia traz aí um concurso material, que é quando os agentes, mediante mais de uma ação ou omissão, praticam 2 ou mais crimes, que é o caso aqui, 4 crimes, idênticos ou não. Então, aqui aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os crimes, né? Então, nós temos aqui 4 crimes pelos quais eles foram denunciados. No decorrer da instrução, o juiz recebeu essa denúncia, houve aí a instrução processual, que é dessa primeira fase dos processos que julgam crimes contra a vida. No final, eles foram pronunciados pelas mesmas capitulações jurídicas que foi oferecida na denúncia e foram submetidos a júri popular. O que eu tinha até feito uma anotação aqui, eu não estou achando, mas demorou muito para julgar esse processo. Sim, foi né? em outubro de 2022. Por que julgou? A família fala, 5 anos aguardando o julgamento. Primeiro porque nós temos direito à ampla defesa e ao contraditório, assim como nós temos também direito ao duplo grau de jurisdição. Então, o fato de eles terem sido pronunciados não significa que eles já estavam condenados. Então, contra essa decisão de pronúncia, a defesa interpôs um recurso em sentido estrito. Então, houve interposição de recurso da defesa. Então, em razão desse recurso também, o processo ele se alongou, porque para eles serem submetidos ao tribunal do júri, esse recurso tinha que ser processado em segunda instância, como o foi julgado em decisão colegiada, o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a decisão de pronúncia. Essa decisão, aí eles embargaram, mandaram recurso para Brasília, e aí recurso especial, então teve utilizaram, digamos, todos os recursos em direito admitidos, e aí quando essa decisão não cabia mais recurso, quando ela transitou em julgado, aí sim o processo voltou para a origem, e aí abriu o magistrado a fase do artigo 422, que é como se fosse uma segunda defesa, quando tanto a acusação quanto a defesa tem a oportunidade de arrolar as testemunhas, quem vai ser ouvida no plenário, e produzir provas, enfim. E aí o júri realmente foi marcado. Só que quando o juiz marcou esse plenário, ele marcou num dia que era feriado. Que foi em abril. Exatamente, eu não lembro exatamente a data. Era 14 de abril de 2022. Isso. Era feriado jurídico. Era um feriado. Então, teve um erro da serventia, acredito que muitas vezes nem é nem o juiz que marca, né? Às vezes a serventia, também a gente não pode dizer quem errou aí, mas o fato é que o Estado, né, marcou um julgamento e eles só perceberam isso quando chegou a data, né? Que não poderia ter o julgamento ali. E aí, em razão disso, foi redesignado esse plenário, mas finalmente, em outubro de 2022, a família teve uma resposta, teve uma prestação jurisdicional e eles foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Povo, né? Pelo júri popular, né? Então, né, a gente já sabe o desfecho, é que ambos, né, foram condenados aqui, sendo que Rogério
tô somando, tá? Porque assim, eu não vou me alongar aqui nos dois, mas o juiz, ele quantificou. Olha, para o homicídio eu vou fixar a pena em 30 anos e 6 meses. Para o sequestro eu vou fixar a pena em 2 anos e 9 meses. Para o vilipêndio de cadáver, 1 ano e 5 meses. Para a tortura, 4 anos e 2 meses. E aí, somando, como a gente está falando de concurso material, de crimes, as penas somadas, em relação ao Rogério, restaram em 37 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão. Já em relação ao Alexandre, somando também as penas, em 30 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão. Além de 1 ano e 15 dias em relação ao vilipêndio de cadáver, que é pena de detenção. Ah, por que, doutora, o Alexandre e o Rogério tiveram penas distintas? Por quê? O juiz, quando ele foi aplicar a dosimetria da pena, ele analisa as circunstâncias judiciais e principalmente a personalidade, a conduta de cada um. Então, ele avaliou ali, né, as circunstâncias do crime, as circunstâncias pessoais desses agentes e verificou que a pena de Rogério deveria ser superior à pena de Alexandre. E aqui eu não estou falando de participação de menor importância, tá? O que eu estou falando são de circunstâncias judiciais, que o artigo 59 fala sobre isso, né, no Código Penal, e que devem ser valoradas quando vai quantificar a pena. Então, como o Rogério, que era o ex-namorado, era o Rogério que tinha o ódio, né? Era o Rogério que era esse narcisista, que não aceitava o término do relacionamento, que a perseguia. Foi o Rogério que chamou o Alexandre, olha, me ajuda aqui a praticar esse crime. E aqui, pessoal, quando o amiguinho chamar você para sequestrar alguém, matar alguém, não vá, tá? Não vá, porque você vê o Alexandre que nem conhecia a Gabriela. Olha onde ele se envolveu, esse rapaz. Alexandre era um homem casado, com 2 filhas menores para cuidar. Destruiu. Rapaz primário, o Alexandre, trabalhador. Não tinha antecedentes criminais. Que amigo é esse? Amigo que topa tudo, qualquer parada, inclusive vamos ali matar a minha namorada, né? Gente, isso aí realmente é o que mais me surpreendeu, esse concurso de agentes, essa ajuda desse amigo. Eu até entendo, né? A gente até compreende, não é que a gente entende, é compreensível porque é rotineiro no Brasil, né? As estatísticas de violência doméstica demonstram isso, né? O Estado do Espírito Santo, em termos de estatísticas nacionais, lidera o ranking, a gente sabe disso também, mas a gente não está acostumado com autoria, né? Com concurso de agentes. Então, isso, realmente eu falo e repito isso que me causou mais surpresa nesse caso. E, por fim, ambos condenados, mesmo que tenha uma diferença aí de 7 anos, né? Um foi condenado a 7 anos a mais que o outro, ambos foram condenados em regime fechado. O juiz não autorizou que eles respondam em liberdade. Uma coisa que eu fiquei pensando, o que o advogado alega num plenário desse? Eu já fiz muito tribunal do júri, tenho bastante experiência com o tribunal do júri, e eu pensando, o que eu vou falar tanto tempo que a gente tem para falar no plenário, 1h30, né, se não tiver réplica. Vou falar o quê 1h30 para convencer os jurados que tem que absolver o Rogério? Eu fiquei muito curiosa, gostaria de ter assistido esse plenário para saber, por curiosidade, o que essa defesa alegou. Ainda mais por ser um réu confesso. Justamente, ainda mais por ele ter confessado todos esses crimes, pedir absolvição em razão do quê? Eles não alegaram doença mental, nada, né? Eu não então, vi a isso gente nos não autos. sabe, porque o plenário, ele não fica registrado no processo. O que eu não se vi teste de registra rocha, não vi nada. é a sentença penal condenatória, porque quem julga é o povo, né? E se do povo emana o poder de punir ou não punir. Então, a gente sabe que o povo, que são 7 jurados, o conselho de sentença condenou. Mas o que o advogado alegou, eu não sei. Mas o advogado do Alexandre, pelo menos, teve uma tese de defesa para trabalhar. Alegou que ele não participou do crime. Ele alegou... O advogado do Alexandre, muito esperto, ele utilizou a tese de inexigibilidade de conduta diversa.
Ele se utilizou dos argumentos do próprio Alexandre. Olha, eu fui ameaçado, o Rogério ameaçou minha família, que fui obrigado a ajudar o Rogério, eu não queria ter feito isso. Então, ele nega que tenha tido dolo, que tenha tido intenção, que ele foi coagido. Então, o advogado do Alexandre ainda explorou isso, né? Mas, de qualquer forma, não colou, porque o conselho de sentença, por maioria, ou seja, pelo menos 4-3, né? A gente não tem essa informação se foi unânime. A gente sabe que com 4 votos, né, com a nova legislação, já para ali a votação. Então, constou aqui na ata da condenação, da sentença penal condenatória, que por maioria o conselho de sentença entendeu pela condenação e eles estão presos e vão continuar presos. Acho muito difícil que a juíza ou o Tribunal do Espírito Santo ou até mesmo o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal revoguem essa prisão. Eu entendo que eles devem permanecer presos, mesmo que aguardando esses recursos custodiados, mesmo que essa prisão ainda tenha um caráter de prisão preventiva, eu entendo que eles devem permanecer presos até o trânsito em julgado e não vão sair tão cedo, porque é crime hediondo, então até atingir um lapso para pleitear progressão de regime semiaberto, algo nesse sentido, eles devem ficar no mínimo 15 anos para montar uma progressão de regime semiaberto. E aí você coloca mais 5 anos, que já ficaram presos desde o dia seguinte ao assassinato, a gente está falando em 20 anos, porque é isso que de fato importa. Não, né? não. Aí, nesse caso, a prisão provisória, ela é descontada da pena. Nós temos a detração penal. Tá certo, então, né? Detração, isso, verdade. só para esclarecer, Léo, por quê? Quando uma pessoa fica presa aguardando julgamento e ela é condenada, por exemplo, o Rogério ele foi condenado a 37 anos, só que ele ficou 5 aguardando julgamento. 32, então, desses 37, ele deve quanto para o Estado? 32 anos de prisão. Tá? Exatamente, exatamente. Tem essa detração, retira o quanto que ele já ficou enquanto prisão provisória. Justamente. E, por fim, é importante também em relação às questões jurídicas dessa sentença, apesar de o promotor não ter pleiteado, a família, ela se habilitou nos autos como assistente de acusação. Eles contrataram um advogado, o pai na realidade, eles são pessoas que não têm condições financeiras, então, através da própria igreja, eles tiveram um advogado que se dispôs a ajudar, né, em caráter pro bono, sem cobrar R$1, se dispôs a ajudar, que parece que é o doutor Fábio, que o senhor Francisco, que é o pai da Gabriela, ele fala isso, né, que ele é eternamente agradecido pelo doutor Fábio, que atuou como assistente de acusação e pleiteou reparação do dano, né, no processo, pedindo para o juiz arbitrar uma reparação de dano de R$1 milhão, tá? Que é um valor que eu entendo razoável, tá, Léo? Dentro do que a gente está analisando aqui hoje. Mas o juiz não acolheu esse pedido, né, integralmente. Ele acolheu parcialmente e fixou uma reparação de dano mínima no valor de R$75 mil. Só que tem um detalhe, essa reparação, ela foi aplicada solidariamente. Significa o quê? Que eles devem pagar 75 mil e dividir esse valor em 2. Exatamente, exatamente. Né? Ou seja, eu acho muito pouco. Pouquíssimo. Mas na sentença o juiz deixou uma abertura para caso a família queira ingressar na esfera civil para buscar uma indenização, né, em razão dessa morte. Eles podem ainda, além do processo penal que teve uma reparação mínima, a família pode sim, deve, eu entendo, buscar uma reparação junto ao juiz civil ali da comarca. Mas o que de fato importa, doutora, é que eles estão presos, foram condenados a mais de 30 anos, que dá um sentimento de justiça, pelo menos para a família, né? Porque a gente viu a conversa com o doutor Francisco, nada fácil, nada vai trazer a Gabriela de volta, mas quando se perde um filho, quando se perde um parente, o mínimo que pode acontecer é sentimento de justiça, e de fato aconteceu mesmo depois de 5 anos, porque justamente teve a defesa, teve tudo isso que aconteceu, mas a espera pelo menos agora resultou em alguma coisa. E vou voltar
quando a gente começou a falar lá da confissão, de como eles foram pegos, porque tem um trecho muito interessante do Fábio Marçal, que é o advogado que trabalhou muito bem nesse caso, trabalhou incessantemente para que tudo acontecesse da forma correta, para que o tribunal acontecesse antes do que aconteceu, que deu amparo psicológico para o doutor Francisco, para o seu Francisco, o pai da Gabriela. Então, ele teve um papel muito importante nesse processo. Claro, ele assente de acusação, deveria ter, mas ele teve muito mais do que isso. E ele tem um trecho muito bacana, que é o trecho 2, que ele fala um pouquinho da captura dos suspeitos e a confissão. Coloquem para mim, por favor. O cunhado dela é policial militar, vê no grupo as imagens do corpo, percebe que é a Gabriela, corre para o local, não avisa a família e começa a ajudar a Polícia Civil nisso. Isso era por volta das 8 horas da noite. Da noite. Né? Do próprio dia 24. Do próprio dia. E aí começa todo o levantamento. Quem é que fez isso com essa menina e tudo. E aí os indícios todos, que era o Rogério, por conta do relacionamento, de tudo que ele as ameaças e tudo, o policial lhe dá as dicas, olha, tem uma situação assim, assim, assim com o namorado. Quem é esse namorado? Aí o Rogério, ele tenta ligar, o Rogério não atende. O que eles fazem? Eles já começam a procurar pelo Alexandre, vão na casa, o carro estava em nome de outra pessoa, aí essa pessoa informa que vendeu o carro e chegam até o Alexandre e vão até a casa do Alexandre e capturam o Alexandre, que ele era o dono do carro. Isso ele já estava em Vila Velha? Já estava em Vila Velha, já estava em casa, o Alexandre já estava em casa. E aí vão atrás do Rogério. O Rogério alugava uma kitnet em determinado local, próximo onde aconteceu, e a polícia vai até lá, começa a bater na porta e tal, pediram o dono do imóvel se tinha uma outra chave. Eles batem na porta e até que eles entram, o vizinho cedeu. Na verdade, eles estavam lá, tem uma passagem interessante, eles estavam lá batendo, procurando o Alexandre, o Rogério, na casa e tal. Aí a vizinha fala assim, eu acho que o Rogério não está aí não. Mas como é que a senhora sabe que ele não está aí? O carro dele não está aí. Aí o investigador, mas qual o carro dele? Um carro preto que ele estava andando. A cor do carro que foi apreendido próximo. Aí eles tiveram a certeza, falaram, vão arrombar e tal. E veio o dono do imóvel, deu uma chave reserva, eles abriram. Quando eles abrem, eles entram na casa, o Rogério está dormindo. O Rogério está dormindo. Ele dá aquela que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, e naquele momento ele é preso, ele é detido, levado para a delegacia de homicídios, de proteção à mulher, e começa-se uma corrida contra o tempo para achar outras provas, né? A Polícia Civil trabalhou de forma muito rápida nesse dia, né? Pegou o Rogério, pegou o Alexandre, começou a confrontar de quem era o carro. Quando faz a perícia no carro, encontra os restos mortais ali, né? E já sabe, o carro era aquele, o carro era com que o Rogério estava usando nesses dias, então já tem a ligação com o corpo, e aí foi fácil para a polícia pressionar os dois. Inicialmente o Rogério nega, mas ao prestar o seu depoimento ele começa a confessar o que aconteceu, e que a coisa não fala claramente tudo o que aconteceu, mas ali ele já confessa. E o Alexandre manteve a retórica dele de que foi sequestrado pelo próprio carro. Só em juízo, já na audiência de custódia, que eles confessam a participação, os dois. Ou seja, de início o Rogério confessa e o Alexandre nega a participação. Nega a participação. É uma família destruída, né? Sim. Tem uma fala do padrasto da Gabriela que é muito forte. Está nos autos, em determinado momento ele diz que o Rogério e o Alexandre mataram a Gabriela e assassinaram a família. E realmente, de fato, a gente vê que a família foi destruída. E ainda voltando à questão do Alexandre, em um dos depoimentos ele afirma que o Rogério, o tempo todo, dizia que Gabriela o traía, que Gabriela o humilhava, que Gabriela zombava dele pelo bairro, que ele teria virado piada por conta de Gabriela. Então a gente percebe que o Rogério inflava as pessoas contra a Gabriela. Eu acredito que ele deva ter feito isso com várias pessoas, até que encontrou ressonância em Alexandre. Claro que isso não tira a culpa dele, de forma alguma.
Se um amigo chega para você e diz que isso está acontecendo, que a pessoa te trai, que a pessoa te humilha, que a pessoa faz chacota, qual que é o seu conselho? Legal, vamos matá-la? Não, se afaste. A todo momento, na minha opinião, ele poderia ter evitado esse tipo de situação, momento. até porque o carro era dele também, né? Sim. Então, se ele foi ao encontro do Rogério por algum outro motivo mentiroso e depois ele descobriu isso, mas por que nós estamos indo até o encontro da Gabriela? Por que nós estamos perto do prédio dela? O que vai acontecer? Até porque, se o Rogério estava no volante, conforme dizem as testemunhas e o próprio Alexandre, foi ele que a capturou. Exatamente. Exatamente. Então, ele foi ativo nesse sequestro, ele foi Sem ativo dúvida. nesse assassinato. Instigado por Rogério ou não, isso não exclui a culpa. Pelo contrário, né? Ele foi na pilha do outro e olha onde ele se meteu. Ele também teve, em algum momento, esse desejo de vingança, esse ódio. Ele teve 8 horas para pensar antes de matá-la. Em nenhum momento ele sentiu pena da vítima. Em nenhum momento ele se compadeceu com a vítima. Muito provavelmente o Alexandre, assim como o Rogério, que Espírito Santo é muito enraizado essa cultura do patriarcado, né, do machismo. Então, e muito provavelmente o Alexandre é esse tipo de indivíduo. Sim. Que não respeita a mulher, que para ele mulher não tem valor. Se fosse né? comigo eu matava. Exatamente, se fosse minha mulher, como inclusive há relatos, né, nos autos, que o Alexandre fala isso, não acredito, se fosse minha mulher já tinha dado, né, já tinha agredido, já tinha batido nela, Sim, enfim. A gente vê sinais também de que ele também era uma pessoa violenta. Ele coadunava com a violência contra a mulher. O Alexandre pode até ter incentivado, inclusive. Exatamente. Sim, a gente não tem gente prova não sabe, disso, a gente não está sabe. conjecturando, né? Sim. Mas eu acredito que como os dois, né, tinham essa cultura ali enraizada neles, é provável que o Rogério tenha sido até mesmo instigado pelo Alexandre, verdade, que também se mostra muito machista. Né? Muito Foi uma violento. retroalimentação aí dessa premeditação, desse preparo do sequestro. Ele foi atrás do chumbinho, ele conseguiu a arma, que nós não temos elementos para dizer se é verdadeiro ou não, mas ele conseguiu, ele tinha algemas. O Rogério tinha algemas. Né? Olha a intenção aí de imobilizar a vítima. O Rogério narra que o Alexandre abordou, né, quando ele confessa, ele fala que a abordagem foi por parte de Alexandre. E ele se utilizou de uma arma de brinquedo que nunca foi apreendida, que não está nos autos. E não sabemos se de fato era uma arma de brinquedo. O único elemento no processo em relação a essa arma de brinquedo é a narrativa do próprio réu, do Rogério, né, do ex de Gabriela, afirmando que o Alexandre se utilizou dessa arma de brinquedo, mas nunca foi encontrada, não há nada nos autos. Exatamente. Perita, aqui a gente trouxe várias fotos do laudo pericial, fotos periciais do processo mesmo, que eu vou pedir para a produção colocar para mim. Vamos começar pela foto 7. A gente já mostrou do carro, né? Mas agora vamos colocar alguns objetos da vítima que estavam dentro do carro. Olha só, ali a gente tem o sapato da vítima, nós temos roupas da vítima, ou seja, Gabriela estava aí, Gabriela foi maltratada, foi violentada, foi espancada, teve traços de luta corporal, a gente vê que está tudo dela dentro do carro, né? Não há outras evidências mais marcantes do que essa para mostrar tudo que essa garota sofreu. E eu vou aproveitar e já vou puxar mais uma, que é a foto 8, que nós falamos bastante aqui, do tal do carba-mata, do chumbinho. Na foto está um pouquinho difícil de ver, porque está em preto e branco, mas onde está esse círculo branco, a gente tem um pote, que dentro desse pote tem uma substância marrom, que provavelmente poderia ser um bolo de pote, de pote convencional, e dentro desse bolo de pote foi encontrado o chumbinho. E a Gabriela chega a ingerir com certeza esse ela bolo foi de pote. obrigada a ingerir. Imagina que uma pessoa está sob tortura por 8 horas, provavelmente ela sabia que ia morrer, porque com certeza eles estavam fazendo esse tipo de tortura. Quem que vai comer um bolo de pote nesse momento? Por muito menos, Quem né? sente fome, né? Por muito menos, a gente já não sente fome. Né? Imagina com adrenalina, com medo, já sendo espancada, porque ela foi espancada por bastante tempo. A gente tem várias reações vitais nas lesões que mostram isso. Né? Tem algumas lesões de arraste produzidas quando o corpo dela foi arrastado contra o asfalto, mas tem muitas lesões de agressão mesmo. Eles abriram os 2 supercílios dela de tanto que bateram no rosto dela. Ela comeria um bolo de pote? Ela pararia, né? Quem pararia uma sessão de tortura para oferecer um bolo para a vítima? Exatamente.
Na foto O bolo 4, estava envenenado. na Com foto certeza. 4, nós temos os fios de cabelo no carro, né? Sim. A foto também está um pouquinho ruim porque a gente tirou as fotos do processo, né? Todo o laudo pericial. Mas olha só como foi importante esse trabalho da perícia para determinar todos os detalhes desse crime. Foram encontrados fios de cabelo bem próximos ali à lataria do carro. E olha que interessante a gente... Inferior, né? Na parte inferior. Isso. Era nesse ponto que eu ia entrar. Que é interessante a gente perceber que no para-choque do carro, no paralama, a gente não tem amassado. Ou seja, provavelmente a vítima já estava no chão morta quando foi atropelada, certo, doutora? Sim, exatamente isso. Né? Quando ocorre um atropelamento, todo contato deixa uma marca. Né? Então, quando ocorre o choque ali do corpo da vítima com o veículo, nós temos vestígios do veículo no corpo e do corpo no veículo fica pele, às vezes fica sangue, o pedaço da orelha dela está na parte de baixo do carro, os cabelos estão na parte de baixo do carro, né? Então, isso indica para a gente que ela já estava no chão quando eles passaram com o veículo por cima todas essas vezes. Né? E mais uma vez, pensando na dinâmica, olha a raiva, né? Olha a crueldade, a perversidade. Exatamente. Né? Não tiveram piedade em nenhum momento. Em nenhum momento pensaram uma coisa, vamos liberar, vamos libertar, a gente está fazendo coisa errada. Em nenhum momento teve um sentimento de culpa, né? Nenhum momento, nem compaixão. Quando você vê um animal machucado, o nosso sentimento é de ir lá socorrer. Imagina uma mulher com que você conviveu por 6 anos. Mesmo que seja uma pessoa que você não goste, para fazer isso, precisa de um grau de crueldade, de perversidade muito grande. Ela já não tinha mais como resistir, ela já estava morta. Com todos os sinais de asfixia, ela já estava desfigurada pelas sessões de tortura que ela sofreu, ela já tinha sido envenenada e nem isso foi suficiente. Na foto 9, a gente tem o sangue na calota. Mais uma característica, né? Sim, a gente tem manchas por espargimento, né? Então, quando o veículo passou por cima, essa pressão fez com que o sangue espirrasse para cima, né? Então, a gente percebe aí que não são manchas produzidas. Essas manchas, essas manchas, pontinhos. Essas manchinhas pretas na calota do né? carro. Que na verdade são sangue. Exatamente. Que mostram que esse sangue foi espirrado de baixo para cima. E que provavelmente com a aflição que eles estavam, não tinha tempo para limpar nada, não tinha tempo para fazer nada, né? Estourou o pneu do carro, eles tinham que fugir dali, deixaram o carro do jeito que estava. E Alessandra, não tinha vestígio na parte dianteira do veículo. Não. É Não. o que um atropelamento indicaria, alguma colisão, né? Sim. Algum material genético, não. Só mesmo nos pneus, porque E na parte eles de baixo, propositalmente... Tinha inclusive partes dela no veículo. Só na parte inferior traseira direita, Sim. somente. As outras rodas não tinham nenhum vestígio dela. E sim, nós temos agora as fotos do tecido auricular, que é a foto 10, que aí assim, ó, nessa foto a gente não consegue ver muito bem, mas a gente tem um zoom dessa foto, Sim. que aí Está mostra... debaixo da roda, né? Essa visão é de debaixo da roda. Exatamente, está debaixo da roda. É praticamente tá no eixo ali do carro, Sim, né? no eixo do carro. E aqui a gente tem na eles foto passaram com zoom, por cima da cabeça dela. Exatamente, a gente tem o tecido auricular. Inclusive, nas fotos do processo, a gente vê que realmente a Gabriela teve uma perda do tecido auricular. Tá faltando uma parte da orelha. Um pedaço da orelha. E cabelos também, né? Um pedaço foi encontrado junto a cabelos, que isso é realmente uma foto oficial, original, foi encontrado ali na parte de baixo do carro. Sim, a gente Terrível, não tem né? elementos para dizer se foi indo ou vindo, Exatamente. né? Até porque muitas vezes, quando ocorre um atropelamento, os vestígios se misturam justamente pela dinâmica, pela velocidade, pela posição da vítima. Mas o que importa é que está aí. Isso mostra que eles passaram por cima da cabeça dela. É a ordem dos fatos Não necessariamente importa, não né? muda nada, né? Se o primeiro embate foi de ré ou foi adiantando o veículo, isso na verdade não importa. Exatamente. E aí você trouxe pra gente um estudo muito bacana que são as lesões do corpo. Vou pedir pro pessoal colocar a foto 1, que mostra o corpo de lado, né, num desenho, e aí você explica pra gente. É que tinha tanta lesão, né, no laudo DML é tão extenso, que eu fiz um esqueminha com as principais, não são todas. Né? Então a gente percebe que ela tem lesões no corpo inteiro. O vermelho mostra pra gente maior gravidade?
O vermelho, na verdade, são as mais extensas em tamanho. Certo. Né? Algumas dessas são escoriações por arraste, quando ela foi arrastada no asfalto, e outras foram por ação contundente, né? Foi porrada mesmo, do que ela apanhou deles. Então, além de todos esses edemas, equimoses, escoriações, hematomas, ela tem algumas fraturas importantes. Fratura de cotovelo, fratura de costela, fratura de clavícula. E mesmo com tudo isso, eles alegam que não bateram nela. Né? Se a gente olhar com um pouco mais de cuidado o segmento crânioencefálico, né, a gente percebe que tem muitas lesões na cabeça, no rosto, né, os 2 supercílios abertos. Ela estava desfigurada. Onde o pneu não passou. Não passou. Não passou. Então, em tese... Foi espancada. Não, foi espancada Torturada. mesmo. Tudo isso com lesões vitais, ou seja, ela estava viva enquanto sofreu tudo isso. Né? Porque o corpo, no momento da lesão, ele já começa a tentar se regenerar o mais rápido possível. E mesmo depois da morte, os legistas conseguem perceber se as lesões foram feitas com a pessoa viva ou após a morte. Tá? E tudo isso tem lesão vital. Olha só o número de lesões. É praticamente o corpo inteiro O tomado corpo por inteiro. lesões, né? O corpo A gente inteiro. não consegue nem dividir, aqui não tinha. É o corpo inteiro Não. tomado por lesões. O que essa menina sofreu, uma jovem de 24 anos, Ela sofreu tá dentro desse irreconhecível. carro. 8 horas, mais de 8 horas. Você imagina? As fotos do laudo não tem nenhum pedaço que dê para mostrar, de tão chocantes que são. Murilo, coloca para mim a foto 2, por favor, que mostra as lesões pelo corpo de frente. Olha só, aqui a gente tem um esquema de corpo humano, Sim, né, de esqueleto, olha só. além de todas as lesões externas que a gente já comentou, ela tinha congestão nos pulmões, característico de asfixia, tinha espuma na traqueia, que também é característico de asfixia por constrição do pescoço, tinha hemorragia nos músculos do pescoço, né, que são característicos da esganadura, que foi o que deu a morte dela, né? As outras lesões, por mais contundentes, por mais graves que fossem, não foram capazes de matar, além do envenenamento. Né? Nas fezes foi encontrado o aldicarbe, que é o chumbinho, e aldicarbe sulfóxido, ou seja, é a substância que é produzida depois que esse aldicarbe passa pelo organismo e é biotransformado. Então, além da tortura física e psicológica, ela estava sentindo os sintomas do envenenamento. É desumano, né? Completamente. Eu fico pensando, quando que a gente vai começar a ver esses números diminuírem? Quando que pessoas serão mortas, mas famílias assassinadas, como diz o seu Francisco? Porque não é só a vida dela que é ceifada, né? É a vida de uma sociedade. Família. São os amigos, são os parentes, são os familiares, os vizinhos, enfim. Choca todo mundo que está em volta. Sim. Choca todo mundo que está em volta. Por favor, Murilo, coloca para mim a foto 5, que aí a gente chega lá em 2017, a gente volta, retorna para aquele ano. A advogada de 24 anos é morta por ex-noivo na Serra Espírito Santo. A Gabriela se tornou capa de notícia, capa de revista. E aqui a gente tem um dado que é importante a gente levantar, né, doutoras? 84 mulheres assassinadas só neste ano. A gente está falando que 84 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo entre janeiro e agosto de 2017. O feminicídio entrou no cotidiano do Espírito Santo, estado que está entre os 4 onde mais se matam mulheres no Brasil. O pior é que a violência segue avançando. É isso que a gente disse aqui. Olha quantos rostos de jovens ali, né? E a gente tem que considerar que com a pandemia, com o convívio mais a miúde entre vítimas e agressores, esse número subiu assustadoramente. A gente está com 2017, a gente principalmente antes da pandemia, antes né? da pandemia. Principalmente entre mulheres jovens. Em 2021, a divisão por idade nos diz que 35,2% das mulheres que sofrem violência têm entre 16 e 24 anos. Quando a gente fala numa faixa 25 a 34, já cai para 28,6 e assim por diante. Né? Então, a gente percebe que as vítimas e os agressores estão cada vez mais jovens. Isso é muito preocupante, faz a gente pensar que educação que a gente está dando para essas gerações. Né? Como que a gente está lidando com a inteligência emocional para ter pessoas cada vez com menos resiliência diante das adversidades. Exatamente. Cada vez menos resiliência diante das frustrações. O que a gente está fazendo de errado? Não é só apontar o dedo e dizer, o jovem é mimimi, o jovem não aguenta nada. O que a gente fez para isso chegar nesse ponto? O que a gente pode fazer para mudar esse quadro?
Eu vejo que a solução desse tipo de violência não está na segurança pública, está na educação. Está em inteligência emocional desde criança, em resiliência diante das frustrações, desde criança, desde sempre. É isso que a gente tem que pensar. Justamente, o governo federal, principalmente o governo estadual do Espírito Santo, aqui falando do Espírito Santo, mas eu acredito que, principalmente em razão da estatística ser desfavorável para esse estado, deve aplicar uma política pública de enfrentamento a essa violência doméstica, principalmente no sentido de educar essa nova geração, porque a gente tem uma estatística, evidentemente, em razão da idade, da educação que essas pessoas têm, né, por se tratar muitas pessoas do interior, e assim, a gente nem vai falar aqui de renda, porque as estatísticas de violência doméstica, Léo, independem de classe social, mas eu entendo que o Espírito Santo tem que aplicar uma política ali para educar, principalmente essa nova geração, para aprender a respeitar a mulher. Exatamente. O homem tem que respeitar a mulher ela tem que fazer o que ela quer. Ela não quer namorar com você, supera, aceita que dói menos, vai procurar outra, vai viver um outro relacionamento e para de perseguir a pessoa. E o futuro é hoje, né? A gente tem que se questionar o que nós estamos fazendo hoje para gerações futuras chegarem melhor, né? O que a gente está fazendo hoje para melhorar esses números. A atitude de cada um, se todo mundo andasse certinho, com certeza construiria um breve futuro melhor. Educação, acolhimento. Exatamente. Políticas de educação e de segurança pública também. Exatamente. Antes de finalizar, estamos chegando ao fim, nós conversamos com o senhor Francisco, que é o pai da Gabriela, e eu vou deixar um trecho aqui, que é o trecho 4, que ele explica pra gente como que ficou a família após o crime. Senhor Francisco, agora conta uma coisa pra mim. Como que era a família Jesus antes da Gabriela e como do acontecido, e como que é a família Jesus após o crime? A família Jesus após o crime acabou. A gente tinha um relacionamento muito bom, a família, todo mundo vivia sempre junto, final de semana, nós nos reuníamos, né, na casa da minha mãe, entendeu? E fazia nosso churrasquinho, fazia nossas festinhas. Todas as festas nós fazíamos tudo na casa da minha mãe, né, lá em Morada de Laranjeira. Não fazia nem na minha casa, não. Fazia nem na casa da mãe dela e nem na casa da minha casa. A gente fazia lá na casa da minha mãe, reunia, meus irmãos iam para lá, fazia churrasquinho. Quase toda semana nós estávamos juntos. Depois disso, né, aí acabou. Jogou um balde de água fria e cada qual fica na sua casa. Muito difícil, a gente não tem mais aquilo como era antes, porque Gabriela era muito querida na família, ela estava sempre junto com a gente, todas as festinhas que tinha, tudo que tinha, era meus filhos, era os filhos dos meus sobrinhos, minha família, minhas irmãs, e isso acabou, ele destruiu, ele não só ele, não estou falando só ele não, eles, porque o Alexandre também tem a mesma responsabilidade. Se eu fosse o jurado, ele condena, né? Ele fala ou não se essa pessoa fez aquele crime. Agora, quem dá a sentença é o juiz, não é verdade? Se eu fosse juiz, eu daria uma pena bem pesada, maior do que essa aí, porque não é fácil, não. É triste, né? É triste porque a gente vê a dor de um pai vivenciando a perda de uma filha por um motivo tão violento, tão cruel, tão, né, abjeto, desumano, você imagina? Ok, já fazem 5 anos. Essa dor, ela nunca vai passar de fato. Não. A Gabriela não volta por nada, mas talvez já estiver um pouquinho melhor, já se sente mais confortável em falar, mas você imagina viver isso no dia a dia, acordar todos os dias e pensar, nossa, minha filha não está mais ali. Eles foram condenados a 30 e 37 anos de prisão em regime fechado, mas a família, como muito bem destacou aqui o senhor Francisco, é uma prisão perpétua, né? É um sofrimento perpétuo, porque é essa sensação que a família tem. É um sofrimento que não vai acabar nunca. Podem passar não só 50 anos, eles vão até o final da vida amargar
essa perda, essa saudade, esse sofrimento, né? Ainda mais uma menina tão correta como a Gabriela, né? Que não se envolvia com nada de errado, era uma pessoa que ia atrás dos seus objetivos, tinha sonhos, tinha a família por perto, a própria família dava todo o amparo a ela e foi morta por esses dois rapazes. E muito provavelmente, eu acredito que seria uma excelente advogada, uma excelente juíza, que eu queria transformar essa família, porque muitas vezes a primeira pessoa da família até nível superior, né, a doutora da família, tinha acabado de passar no exame da ordem, ainda estava trabalhando como operadora de telemarketing, porque tinha acabado de ser admitida na Ordem dos Advogados do Brasil, ia iniciar ali, naquela ocasião, naquela época, iniciar a carreira dela jurídica. E poderia, inclusive, hoje, proporcionar, né, mais conforto para essa família, mais amparo que eles não terão. Com certeza. Doutoras, agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigada. Foi um prazer compartilhar pela primeira vez enorme. aqui, fechar esse caso Gabriela Silva de Jesus, esse caso que eu acompanhei desde o começo, entrevistei todas as pessoas que vocês já viram, agora estou aqui assim, muito satisfeito de poder ter conversado com vocês. Muito obrigado, vocês são mais que parceiros dos canais, são as nossas Alessandras. Muito obrigado de verdade. E ó, para você, estão aqui as redes sociais da doutora Alessandra Girardi e da doutora Alessandra Moraes, então mandem mensagem, conversem com elas, se tiverem alguma dúvida, elas estão aqui pronta para receber vocês. Muito obrigado pela sua participação. As nossas redes sociais também estão disponíveis e caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, queira nos enviar algum caso, estamos aqui com o op@medialand.com.br. A nossa produção está esperando por você e eu vejo vocês na semana que vem com um novo vídeo do Investigação Criminal. Eu fico aqui e até a próxima. Tchau, tchau.